Vamos lá, pessoal. Então, para a aula do dia 22, nós vamos revisar múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade. Então, múltiplos é o obtido através da multiplicação de um número por um outro número natural. Vamos supor, os múltiplos de 3 eu faço. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, porque é um conjunto infinito, onde o primeiro elemento é o 0 e sempre somando 1 eu tenho o próximo número natural. Então eu vou pegar o 3 e vou multiplicar pelo primeiro número natural, que é o 0. Então 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15 e assim por diante. Na verdade, eu vou somando 3 em 3, né? 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12 e assim por diante. É um conjunto infinito. Mas se eu quiser os números, os múltiplos de 3 menores que 15, quais são? 0, 3, 6, 9 e 12. O 15 não inclui porque tem que ser menor que 15. Agora os múltiplos de 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 12. Vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48 e assim por diante. Ou eu multiplico ou eu somo de 8 em 8, lembrando que o primeiro múltiplo de um número é o 0, certo? Agora, se eu quisesse os múltiplos de 8 compreendidos entre 8 e 48, então não entra o 8 e não entra o 48. Então, na verdade, eu vou escrever entre 8 e 48. Então, quais são os múltiplos de 8 compreendidos entre 8 e 48? Ou maiores que 8 e menores que 48? 16, 24, 32 e 40. Certo? Agora vamos para os divisores de um número. Os divisores do número a gente representa pela letra D, né? Um número é divisor de outro número quando a divisão é exata. Lembrando que a gente testa os divisores até a metade do número. Se o número for ímpar, a gente, na verdade, quais são os divisores de 15? A metade de 15 é mais ou menos 7, então eu vou testar até o 7. Depois do 7, o divisor de 15 é o próprio número. Então vamos lá. O 8. Quais são os divisores de 8? 8 dá para dividir por 1? Dá. 8 dá para dividir por 2? Dá. 8 dá para dividir por 3? Não. 8 dá para dividir por 4? Dá. 4 é metade de 8? Sim, então o próximo divisor é 8. Divisores de 12. 12 dá para dividir por 1? Dá. 12 dá para dividir por 2? Dá. 12 dá para dividir por 3? Dá. 12 dá para dividir por 4? Dá. 12 dá para dividir por 5? Não. 12 dá para dividir por 6? Dá. 6 é metade de 12? Sim, então o próximo divisor é 12. Aqui eu fiz um quadrinho só para listar os critérios de divisibilidade que vocês têm que decorar. É importante decorar esses critérios de 2, de 3 e de 5 para facilitar lá na decomposição em fator primo, tá? Então, um número é divisível por 2 quando o último algarismo é par. Quando é que o último algarismo é par? Quando o último algarismo do número é 0, ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Ser múltiplo de é ser divisível por. Então, quando o número for divisível por 3, certo? Quando é que um número ele é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos for divisível por 4 ou os dois últimos algarismos forem 0. Quando é que um número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olha só, por que eu pintei aqui de vermelho e verde? Porque é as duas regrinhas, ó. É a regrinha do 2, porque tem que ser par, e a regrinha do 3, porque a soma dos algarismos tem que ser divisível por
3. Aqui eu acrescentei o critério de divisibilidade por 8, que é a mesma do 4. Só que ao invés de ser os 2 últimos algarismos, é os 3 últimos algarismos. Então, um número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos for divisível por 8 ou os 3 últimos algarismos forem 0. Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 9, é a mesma regrinha do 3. Ser múltiplo de é ser divisível por. E um número é divisível por 10 quando o último algarismo do número é 0, certo? Então eu coloquei aqui alguns exemplos do que nós vamos trabalhar nos exercícios ali, certo? Dada a tabela 18, que eu tenho os números 18, 231, 25, 136, 145, 3.510. Bom, quais desses números são divisíveis por 2? Bom, só vai ser divisível por 2 aquele número que for par. 18 é par? O último algarismo está entre 0, é 2, é 4, é 6 ou é 8? Sim, então o 18 vai. O 25 é um número ímpar? Não é. O 145, o último algarismo é 5. 231, o último algarismo é 1, é um número ímpar, não é par. 136, o último algarismo é 6, é número par, então é divisível por 2. E 3.510, o último algarismo é 0, então ele é divisível por 2. Quando é que um número ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3 ou for um múltiplo de 3. Então, olha aqui, 18. 1 mais 8, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá, então 18 também dá. 25, dá para dividir por 3? 2 mais 5, 7. 7 não dá para dividir por 3, então 25 também não vai dar. 145, 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 dá para dividir por 3? Não, então 145 também não dá. 231, 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 dá para dividir por 3? Dá, então 231 também vai dar. Agora eu tenho o número 136. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 dá para dividir por 3? Não. Então 136 também não vai dar. 3.510. 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então 3.510 também dá para dividir por 3. Quando é que um número ele é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Qual é o número que é divisível por 2 e por 3 aqui? O 18, ó. Aqui não. E aqui também, ó. É divisível por 2 e por 3. Então, faltou um número ali. 3.510. Também é divisível por 3. Quando é que um número é divisível por 4? Quando os 2 últimos algarismos forem 0 ou os 2 últimos algarismos for divisível por 4. 18 dá para dividir por 4? Não. 25 é divisível por 4? Não. 45 é divisível por 4? Não. 31 é divisível por 4? Não. 36 é divisível por 4? É, porque 9 vezes 4 é 36. Então, 136 é divisível por 4. 10 dá para dividir por 4? Não, não é uma divisão exata. Quais desses números são divisíveis por 5? Só vai ser divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. Aqui o último algarismo é 8, aqui o último algarismo é 5, então é divisível por 5. Aqui o último algarismo é 5, então 145 é divisível por 5. Último algarismo 1 não é, último algarismo 6 não é, último algarismo 0, então é divisível por 5. Quando é que o número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 9. É a mesma regra por 3, só que aqui é por 3 e aqui eu vou dividir por 9. 1 mais 8, 9. Dá para dividir por 9, então 18 é divisível por 9. 2 mais 5, 7, não dá para dividir por 9. 1 mais 4, 5, mais 5, 10, não dá para dividir por 9. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, não dá para dividir por 9. 1 mais
3, 4 mais 6, 10, não dá para dividir por 9. 3 mais 5, 8, mais 1, 9, mais 0, 9, é divisível por 9, então 3.510 é divisível por 9. E divisível por 10 é quando o número termina em 0. Qual desses números termina em 0? Só o 3.510, então é divisível por 10. Agora, aqui eu passei um exercício de múltiplo e divisores, só para recapitular. Múltiplos de 4 entre 20 e 48. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou determinar os múltiplos de 4, desde o primeiro até eu chegar no 48. Então eu vou lá. Quem é o primeiro? 0. 0 mais 4, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Eu vou somando 4 em 4, até chegar lá no 48, ou ultrapassar. Quais são os múltiplos de 4 que estão entre 20 e 48? Então, eu circulo 20 e circulo 48. Então, esses números que estão entre 20 e 48 são os múltiplos de 4 compreendidos entre 20 e 48, que é o 24, que é o 28, que é o 32, que é o 36, que é o 40 e é o 44. Divisores de um número. Bom, divisores de 24. Bom, 24 dá para dividir por 1? Dá, que dá 24. 24 dá para dividir por 2? Sim, que dá 12. 24 dá para dividir por 3? Sim, que dá 8. 24 dá para dividir por 4? Sim, que dá 6. 24 dá para dividir por 5? Não dá. 24 dá para dividir por 6? Sim, que dá 4, porque 6 vezes 4 é 24. 24 dá para dividir por 8? Por 7? Não. Por 8? Dá 28. Por 8 dá 3, porque 3 vezes 8 é 24. 24 dá para dividir por 12? Dá 2 vezes. Então, 2 vezes 12 dá 24. Cheguei na metade do número, o próximo divisor é o 24. Olha só, aqui eu já listei direto. Vocês fazem aquela continha que nem a professora colocou. No caso aqui, ó, não dá para dividir por 5, que não é uma divisão exata, né? 4 e 6, ó, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7, o 24 não dá para dividir por 9, não dá para dividir por 10, não dá para dividir por 11, mas dá para dividir por 12. Chego no 12, é metade, o próximo divisor é o 24, certo, pessoal? Então, aqui ficaram essas atividades para vocês, em que aqui eu quero os múltiplos de 3, os múltiplos de 7, os divisores de 12 e os divisores de 15 deste conjunto aqui. Vocês vão tirar deste conjunto A aqui. Então, de 0 a 15, vocês vão tirar os múltiplos de 3. Neste grupo aqui, onde é que estão quem são múltiplos de 3, quem são múltiplos de 7, quais são os divisores de 12, quais são os divisores de 15. Qual é o conjunto dos múltiplos de 11? Então, vocês vão marcar um X naquele que representa os múltiplos de 11. Determine os elementos dos seguintes conjuntos. Os múltiplos de 3 menor que 17. Então, vocês vão começar no 0 e vão até o menor que 17, certo? Os múltiplos de 12 menores que 40. Então, tem que ir lá começar no 0 e assim por diante, conforme a professora explicou. Aqui, quais os divisores de 24, quais os divisores pares de 24, quais os divisores ímpares de 24. Bom, primeiro vocês vão determinar os divisores de 24, quais são? E daqueles divisores de 24, vocês vão listar quem é par e quem é ímpar. E aqui, segundo o exemplo que foi dado um quadro. Dentro deste quadro, vocês vão dizer quais desses números aqui são divisores por 2, quais desses são por 3, por 4, por 5 e assim por diante, certo? Um bom trabalho, fiquem com Deus, queridos.